Se nós perguntarmos para as pessoas cristãs, né, que invocam o precioso nome de Jesus Cristo, se nós dissermos assim: você se alimenta da palavra todos os dias? Você se alimenta da palavra de Deus? Ah, eu me alimentei hoje, eu já me alimentei hoje da palavra. Mas o que é se alimentar da palavra? Porque quando nós falamos, eu mesmo já fiz isso, se alimentou da palavra hoje? Já fiz a minha leitura, estou alimentado. Mas a linguagem bíblica, se alimentar da palavra, como será que é? Será que é uma leitura que eu faço? Aquela regra diária, acordo de manhã, oro e faço a leitura e vou trabalhar no meu dia a dia. Isso será que é se alimentar da palavra? Muito bem, nós vamos fazer aqui a reflexão para você. Eu creio que você ainda não foi ensinado para você o que é se alimentar da palavra. Eu acredito que foi ensinado para você se alimentar é a leitura da palavra, não é isso? Muito bem. A leitura faz parte, mas e alimentar-se da palavra? Então nós vamos começar indo para o livro de Salmos, capítulo 23, o versículo 5, que diz assim: prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, e o meu cálice se transborda. Salmo 23, eu estou falando de cor aqui, mas eu vou ler, tá? Eu falei de cor ele, Salmo 23, versículo 5, diz assim: tu preparas uma mesa para mim na presença de meus inimigos, tu unges minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Meus amigos, meus irmãos, o que é preparar uma mesa diante dos meus inimigos? Isso aqui é um texto para nós refletirmos. Como é isso? Na presença dos meus inimigos, eu não tenho que ficar vigiando, eu não tenho que ficar esperto. Mas aqui o texto está dizendo: prepara uma mesa. O que é uma mesa? Uma mesa é algo onde você vai se alimentar, vai sentar e vai se alimentar, né? Não é verdade? Não é assim? Mas diante do inimigo, vou comer tranquilo? Não é melhor eu comer junto com os familiares? Com alguém da minha intimidade? Mas é que a linguagem bíblica é diferente da nossa. Então nós vamos entender esse texto para você entender aquela pergunta que eu fiz no começo. Você se alimentou da palavra? Então, para nós começarmos a entender o Salmo 23 e o versículo 5, nós devemos ir para o livro de João, capítulo 4, e o versículo 34, e nós vamos para alguns textos para nós compreendermos claramente o que é se alimentar da palavra. Capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, Jesus estava dizendo que o alimento espiritual dele é fazer a vontade do Pai. Entenderam? E nós? Se Jesus estava fazendo a vontade do Pai e estava se alimentando, e nós? Nós devemos ir para o livro de João, capítulo 6, e o versículo 51, que diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão é alimento. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E no versículo 48, eu sou o pão da vida. E o versículo 53, então Jesus lhe disse: na verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. E o 55, porque minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vocês entenderam ainda ou não?
Muito bem. Para vocês entenderem, devemos voltar para o versículo 34 do capítulo 4. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Então, quando eu vou comer a carne do nosso Senhor, eu vou ter que fazer a vontade dele, de Jesus, que ele é o pão. Eu vou comer o pão como? Quando eu obedeço. Por isso que agora o texto do Salmo 23, versículo 5, faz sentido colocar a mesa diante dos inimigos. Por exemplo, você está numa situação, está lá o inimigo está usando o servo dele, que são os seres humanos. Ele vai colocar uma mesa diante de você. Qual que é a mesa? A leitura da palavra, essa é a mesa. A leitura da palavra, e você vai obedecer naquele momento. E às vezes nós não comemos o pão. Por exemplo, dentro da sua casa, começa às vezes dentro de casa, logo cedo, você tem que comer o pão. Tem alguém que não serve a Deus, e o diabo vai usar ele para te afrontar. Deus preparou uma mesa diante de você, que é a leitura da palavra, e diante daquela situação, daquela irritação, você vai obedecer a palavra. Você vai falar assim, a palavra de Deus não quer que eu faça isso. Você está obedecendo, você está comendo, você está se alimentando. Então, resumindo muito bem a palavra, de se alimentar da palavra, é obedecer. Porque nós, no dia a dia, eu vou ler a palavra, sai para a rua. Quando ele sai para a rua, ele vai encontrar inúmeras situações em que ele precisa comer a carne do Filho do Homem. Que ele precisa comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo, que é pôr em prática a palavra. Durante o dia inteiro você vai ter situações. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de um homem. O homem está sozinho lá. Parece uma mulher atraente. Ele vai ter que comer a carne, ele vai ter que obedecer a palavra, desviar o olhar. A mulher com seu marido que não é crente fez uma situação que deixou ela irada. Eu não vou pagar nessa moeda. Foi colocado à mesa, que é a leitura da palavra, e aí ela vai comer a carne, obedecer. Ela não vai fazer conforme ela quer fazer. Vocês estão entendendo agora o que é se alimentar da palavra? Quando nós nos alimentamos, quando nós obedecemos, nós vamos criando musculatura espiritual. Nós vamos ficar adultos, nós vamos crescendo cada vez mais. Então, todos os dias nós temos situações para comer o pão do céu, obedecer a palavra. Por isso que aquela oração, dá-nos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu nome, dá-nos cada dia o pão nosso. Qual é o pão nosso? É Jesus Cristo, a palavra. Por isso que ele diz aqui, capítulo 6, versículo 32. Então Jesus diz, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Entenderam? Por isso que aquela oração do Pai Nosso é esse pão para você obedecer cada dia. Entende? Quando você está obedecendo, você está crescendo, você vai ter uma alegria, um prazer, você vai criando musculatura espiritual. E Deus nos dá o pão todos os dias, às vezes nós esquecemos. Fazemos a leitura, saímos da porta para fora, esquecemos de comer o pão, de obedecer. Aí caímos na carnalidade. Vamos comer o pão do mundo e vai fazer mal para nós. Então fica a exortação aqui. Se você se alimenta, só lê, mas não aplique a palavra, você não se alimentou. Foi colocado à mesa. Está ali as iguarias espirituais, mas você não provou as iguarias espirituais.
Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e a partir de agora você aprenda a tomar posse das iguarias espirituais, isto é, no seu dia a dia aplicar a palavra de Deus na sua vida. Aí você está comendo o pão que desceu do céu.